a resistência é uma polêmica muito grande, né? O que foi a resistência na França, o que foi a resistência na Itália, o que foi a resistência na Alemanha. E nem sempre, que é muito curioso, nem sempre esses autores, né, que vão refletir sobre essa questão estão em acordo. E muitas vezes eles mudam de posição, de opinião ao longo do tempo, né? Então é uma coisa assim, extremamente complexa a própria definição de resistência, que faz com que há décadas esses historiadores europeus estejam refletindo sobre isso. É a luta contra o inimigo estrangeiro, o invasor, é uma luta de oposição dentro de um regime. Precisa pegar em armas para ser caracterizada uma resistência, ou existe também a resistência espiritual, por exemplo, o apoio das igrejas católica e protestante em relação às pessoas perseguidas. Você salvar um judeu perseguido é a resistência ou não? Ou quando você amplia, né, e vai incorporando na definição de resistência vários aspectos, várias realidades, você acaba perdendo o próprio sentido de resistência. Ela se torna tão grande, tudo passa a ser resistência. Ou então você acaba restringindo, né? Não, resistência é isso, isso, isso. E você acaba deixando de fora várias experiências históricas importantes que, no somatório geral, tiveram uma importância para a libertação. A França perdeu a guerra em 40, né, e o país teve que fazer um armistício, né, e nesse armistício o próprio território nacional ficou cortado, ficou fragmentado, e na parte norte foi ocupado e na parte sul, né, se constituiu ali o novo Estado francês, né, que vai liderado pelo Philippe Pétain, né, e que vai incorporar, né, muitas figuras políticas da direita, da extrema direita, que estavam, né, essas figuras no jogo político desde o século XIX e que acabam se incorporando a esse regime. Então a resistência na França, ela tem esse aspecto duplo, né, uma resistência ao mesmo tempo ao alemão ocupante, né, e aos próprios franceses, né, que compunham ali o Estado de Vichy. No caso da Itália, né, a Itália tem um antifascismo que está lá em 22, né, no momento que Mussolini chega ao poder, e mesmo antes de 22, né, e todo esse pessoal que luta, né, contra o fascismo até 43 não é considerado resistente, né? Os resistentes só vão ganhar esse estatuto, né, esse nome de resistente a partir do momento que Mussolini cai, né, em julho de 43, e o país é ocupado, né, a parte norte do país é ocupado, e a Itália então vive essa dupla ocupação, na parte norte pelos alemães, na parte sul pelas forças aliadas. Trabalhei com 16 na França e 8 na Itália. O que me chamou mais atenção no caso italiano foi a história do Museu Servi de Catático, que é uma comuna, né, perto da cidade de Reggio Emília, na região da Emília-Romanha, que é onde houve, né, o confronto mais acirrado da chamada Guerra Civil italiana, né, que é um museu feito na casa, né, na casa rural de uma família composta por 3 irmãs e 7 irmãos homens, e os 7 foram fuzilados, né, eram resistentes, combatentes do nazifascismo, e foram capturados e mortos. E toda a memória que vai ser construída em torno desses irmãos, essa tragédia, né, que vai correr o mundo no pós-guerra, né, celebrando, né, a resistência do ponto de vista do Partido Comunista Italiano, porque eles eram comunistas, né? E a historiografia vai mostrar, né, com o tempo, trabalhando, analisando a documentação, como que, na verdade, essa memória do Servi foi uma memória muito manipulada pelos próprios comunistas do Partido Comunista. Eles teriam, então, né, tido uma certa indiferença, um certo desprezo, um certo descompromisso, né, em salvar esses irmãos
no momento que eles foram presos, né? O Partido Comunista tinha uma série de mecanismos, né, para proteger as pessoas que eram presas, né? E a partir desse momento, quando eles foram presos, o partido não fez absolutamente nada em relação a isso. Então é uma história, né, que diz muito desses embates de memória e história, né? Quer dizer, uma memória e que é o grande desafio hoje dos museus da resistência, né? Quer dizer, que eles se reivindicam como mais do que espaços de memória celebratórios, eles se reivindicam também produtores de conhecimento científico, né? Mas eles encontram esse limite, né? E o caso do Museu Sérvio de Catático é um exemplo claro disso, né? Permanece uma celebração da história trágica desses irmãos fuzilados, todos no mesmo dia, na mesma hora, contornando, né, as várias tensões que existem, né, dentro da própria resistência e que fez com que os comunistas, né, o Partido Comunista deixasse, né, a correr, né, a repressão em relação a esses irmãos, porque eles eram, embora fossem comunistas, eles eram independentes, né, em relação ao partido, se recusavam, não se dobravam à organização partidária moldada, né, no stalinismo típico da época.